E aí, galera, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando, tá? Hoje nós daremos continuidade à nossa playlist de certificação Java. E vamos falar sobre mais uma estrutura, tá, de loop do Java, que é o nosso for, só que ele é um for um pouquinho diferente, certo? Ele foi introduzido a partir do Java 5 e ele nos ajuda a iterar sobre coleções. Ou seja, quando você olha lá a estrutura do for, você percebe que a gente declara variável, e aí tem um índice, e aí tem três estruturas, que é a condicional, e lá no final a gente tem a atualização, que é onde a gente vai colocar sempre mais um, ou mais dois, ou mais três no valor da variável, dependendo da nossa regra, tá certo? E tá aqui, ó. Basicamente é isso aqui que a gente fez, tá? A estrutura do nosso for, tá? Mas antes da gente começar, desculpa, esqueci de falar, não esquece de indicar esse canal para aquela pessoa que você sabe que está interessada em aprender a programar ou tirar a certificação Java, tá? Meus contatos estarão todos aqui embaixo, tanto as redes sociais quanto contatos pessoais. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu respondo todo mundo na medida do possível. Beleza, galera? Então, agora sim, vamos para a nossa aula. Tá? No for, tá aqui. Basicamente a estrutura do for é essa, tá? E lembrem que eu falei para vocês, né, que provavelmente quando é que a gente usa o for? Quando a gente tem um conjunto finito, tá? Uma coleção finita de informações com as quais a gente trabalha, e aí a gente sabe que ela tem início e fim, diferentemente do while, né? Que o while trabalha com um determinado tipo de condição que a gente não sabe em que momento ela vai se tornar falsa, tá certo? Então, o for normalmente é para iterar sobre listas e arrays, né, de qualquer tipo que seja. E aqui eu botei um exemplo, tá? Basicamente eu coloquei aqui, pessoal, muito obrigado por acompanhar o canal, só que isso não é uma frase única, né? Eu quebrei em um array de strings e aí eu estou fazendo um for que está iterando sobre os valores dessa lista, tá certo, pessoal? Vamos ver, vamos executar isso daqui, tá? E vocês vão entender agora a diferença entre o for e o for each. Tá? Então, basicamente é isso aqui que faz o nosso for. Tá? Só que, ó, percebam, eu criei um inteiro, eu faço uma verificação se o i é menor que o tamanho da frase, né, que é o nosso array aqui. Tenho que vir aqui e colocar i mais, e etc e tal. Tá? Aqui, na hora de pegar o valor do array, eu tenho que passar a frase e usar essa estrutura aqui, que é a estrutura que me permite pegar um valor do array passando o índice dele, tá certo? E aí, ó, por exemplo, a gente tem 6 elementos no array, lembrando que no Java vai do zero ao começa do zero, ou seja, se o array tem 6 elementos, vai do zero ao 5, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se a gente esquecer por algum motivo que é menor e colocar aqui menor igual, o nosso programa ele vai quebrar, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo um controle por índice, aí tem que lembrar o tamanho. Ó, ele deu um erro aqui, que ele disse o seguinte, ó, ele varreu o programa inteiro, no final ele disse assim, ó, deu um problema porque o índice 7 ele está fora do conjunto, né? Para o tamanho de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, beleza. São 7 itens, tá? Então vai de 0 ao 6. Como a gente tentou pegar o item de número 7, esse 7 não existe. E aí ele diz, ó, estourou o tamanho do array. Não consegui encontrar para ti. E aí dá esse erro aí. Então a gente tem que ficar controlando, sendo que a gente sabe exatamente com quantos objetos, quantos itens da lista a gente vai trabalhar. Quando essa lista terminar, não importa mais para mim. Então, ao invés de fazer todo esse controle aqui, olha o que dá para a gente fazer. Eu só vou mudar essa linha que está dentro do abre e fecha parênteses, tá? E vocês vão ver como é que vai mudar. Ó, eu sei que o meu array ele é do tipo string, tá? Então, ó, eu vou pegar essa string. Ó, perceba uma coisa, eu não estou pegando o array, tá? Aqui a frase ela é do tipo array de strings,
tá? O que eu vou colocar aqui dentro é o tipo de cada elemento único que está dentro da minha coleção. Qual é o tipo de cada elemento único que está dentro da frase? Qual é o tipo desse cara aqui? É uma string, tá? Esse aqui é outra string, esse aqui é outra string, esse aqui é outra string, esse aqui é outra string. Então, o que eu quero é o tipo do item. Inclusive, eu vou usar esse nome para a gente não se perder. Ó. Eu estou dizendo que eu quero string item. Eu estou dizendo que eu quero os itens do meu array frase. E acabou. Eu não preciso de mais nada. Aqui, ao invés de pegar por item da frase, quem é que eu passo? O meu item. Então, percebam, eu tenho uma coleção de strings, tá? Que nesse caso está sendo representada por um array chamado frase. E aí, para iterar sobre ele, antes eu tinha que fazer todos aqueles passos. Faz a validação, verifica se a condição é verdadeira. No final, coloca o i++, ou i mais 1, ou i mais 2, i mais 3, i mais 4. Não importa. Tá? Eu tinha que fazer toda essa volta e agora basta que eu faça aqui uma string, tá? Onde eu coloco, recebo o tipo dela, tá dizendo, ó, tudo que eu quero dessa string, tudo que eu quero desse array é cada item isolado. Então, essa estrutura aqui dizendo tipo do item, 2 pontos, isso aqui é obrigatório, tá, pessoal? Não é opcional, é obrigatório. E aí eu venho e digo assim, ó, na minha frase, então eu vou fazendo item a item. Beleza, galera? Então é isso que é o for each, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra forma, tá? Basicamente, como falei para vocês, e se acostumem com esse palavreado. Vai ser muito normal você ouvir as pessoas falando, vamos iterar sobre essa coleção. Basicamente é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma iteração, ou seja, um loop em cima de uma coleção que tem tamanho finito de informação, de itens dentro dela. Beleza? Para a gente fechar esse assunto de for each, etc e tal, eu vou mostrar para vocês aqui um último tipo, tá, de for each que eu nunca usei, né? Quer dizer, já usei porque eu trabalhei com umas versões de framework bem antigas, mas que de verdade eu acredito que ninguém mais deveria usar isso daqui. Porém, como eu falei para vocês, pode cair na prova, tá? Eu estou pegando minha colinha aqui, porque eu não sei de cabeça, tá? Eu estou fazendo um iterator, que eu vou chamar de item, tá? Que vai receber basicamente o meu frase ponto. Desculpa. Tem uma mudança que a gente vai precisar fazer para que esse item aqui funcione, mas que não vai quebrar o item acima, tá? A gente vai basicamente, pessoal, transformar o nosso array num list. Tá? Obviamente isso aqui não vai mais funcionar. E aqui a gente vai adicionar na nossa frase cada um daqueles itens lá. Tá? Então, é uma pequena mudança. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que tem uma forma mais fácil de fazer isso, né? Eu posso vir aqui e criar um list de string.
chamado frase list, tá? E ele vai receber arrays.asList e ele está pronto para receber um array de strings, que é a nossa frase. Pronto. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu transformei esse cara aqui em cima, tá? Usei um utils do tipo arrays do Java para transformar o meu array de string em uma collection de string do tipo list, tá? Porque eu preciso que vocês vejam isso aqui funcionando. Então, ó, basicamente, as nossas collections de Java, elas têm esse método aqui, tá? Se a gente entrar nele, vocês vão ver que eles retornam esse cara aqui, que é um tipo iterator, ou seja, é um tipo iterador mesmo, tá? Sobre listas. E ele tem, deixa eu olhar minha colinha aqui, ele tem um método que é chamado né? Na verdade, item, que é o meu item, .hasNext, tá? Então, basicamente, pessoal, ele é um for que ele pega o iterador e aqui no final a condição, a nossa condição é o seguinte, isso aqui é a inicialização, tá? Isso aqui é o nosso bloco de inicialização, esse aqui é o nosso bloco de condição e esse aqui é o nosso bloco de atualização, só que ele não precisa receber nada, ou ele pode... Não, ele não pode receber nada não. Tá? Eu vou já explicar por que ele não pode receber nada. Tá? Então, basicamente, quer dizer, ele pode receber. Ele não precisa, no caso do exemplo que eu vou passar para vocês. Tá? Então, basicamente, ó, aqui, como é que eu faço para pegar esse cara? Eu recebo string. Eita. Percebam que ele é bem mais complicado que o nosso for each de cima, tá? E aí o que eu faço? Eu recebo item.next, tá? Ele tem um método next. Que o que ele faz? Ele passa o próximo, tá? Ele passa o próximo item para o meu elemento e ele move o cursor para o item seguinte, tá? Ele retorna o elemento em que o cursor está apontando e ele passa para o item seguinte. Então, isso aqui é uma forma de fazer, tá? Pode cair na prova? Pode. Eu não vi muito dela no simulado, tá? Não vi muito dessa forma no simulado, tá? Mas basicamente é o nosso for básico, tá? Basicamente, esse cara é esse for aqui, porque ele segue a estrutura de inicialização, ele segue a estrutura de condição e ele tem a estrutura de atualização, tá? Lembrando que, como eu falei para vocês na outra aula, né? Isso aqui é um for, é um loop infinito, tá? E por que é um loop infinito? Ele tem ele tem os 3 blocos necessários que ficam dentro do parênteses do for. Isso aqui é a inicialização, isso aqui é a condição e isso aqui é a atualização. Só que como não tem condição nenhuma, esse for ele fica executando para sempre, tá? Infinitamente. Então, a gente também pode não declarar uma das... Opa! A gente pode não passar por uma das estruturas do for, não passar ela, tá? A gente pode criar aqui só inicialização, tá? Não vai dar erro, ou seja, o for ele funciona. A gente pode fazer só, deixa eu ver, pode fazer qualquer coisa aqui na finalização, tá? Frase ponto length, tá? Não, a gente não pode, na verdade a gente não pode fazer isso aqui não, mas a gente pode fazer qualquer coisa que seja válida aqui para nossa atualização, tá certo? Não estou achando nada aqui para dar de exemplo, mas enfim, tá? Então basicamente esse é um for válido. Então é a mesma coisa aqui, ó.
esse for, deixa eu fechar isso aqui, né, que está atrapalhando. Essa atualização aqui, ela existe. Ela é a mesma estrutura do for básico, só que a gente não está fazendo nada aí. Beleza, galera? Então, ó, na hora de fazer aqui, percebo que agora eu tenho uma linha a mais, que é para poder receber o item que está dentro da minha lista, né? Dentro do meu array, da minha lista, na verdade. Né? E em seguida, ele move esse método aqui, next, move o cursor do array para o próximo elemento. E da próxima vez que ele passar de novo, ou seja, a condicional é o quê? Tem um próximo? Tem um próximo. Beleza, então pega quem é esse próximo e passa para o it, tá? E move o cursor para o final dele. Tem um próximo? Tem. Então pega esse elemento e passa para a variável it. Aí volta para nossa. Lembrem-se que o for ele só executa isso aqui quantas vezes? Lembra das nossas regras do for básico? Só executa uma única vez. Tá? Então sempre que o nosso bloco de código termina, ele volta aqui para a condição. Tá? E, obviamente, a última instrução está aqui, só que aqui não está acontecendo nada. Né? Então, basicamente, quando chega aqui ao final do ponto e vírgula, ele vem para cá. Aqui ele não faz nada, ele verifica se tem um próximo item no nosso iterador. Se tiver, ele vai movendo para o próximo, até que não vai ter mais nenhum, e aí ele imprime o nosso resultado. Tá? Então, basicamente, quando nós executamos, ó, percebam que tanto o for each, deixa eu colocar aqui, né? Opa, isso aqui não, né? Isso aí não vai dar certo, né? Só para a gente conseguir ver melhor. Vou colocar uma linha em branco para separar os dois, tá? Aqui eu vou chamar de for each e aqui eu vou chamar de iterator. Tá? Agora sim, né, quando a gente executar o nosso código, vocês vão conseguir ver que o resultado é exatamente igual, só que nós passamos por formas diferentes de iterar em cima da nossa lista ou do nosso array, tá? Então, basicamente, ó, aqui também aceita o phrase list, Adriano? Aceita. Ó. Se a gente passar o phrase list aqui também, o resultado é o mesmo, tá certo, pessoal? Não muda nada, ou seja, o for each ele funciona, como eu falei para vocês, tanto para as coleções quanto para os arrays. Beleza, galera? Então é isso, tá? Não tem mais nada o que falar sobre isso, na verdade, tá? O restante vai ser pegadinha mesmo durante a prova e quando a gente estiver fazendo os simulados, 18 minutos já de vídeo. Quando nós estivermos fazendo o simulado, nós vamos pegando esses detalhes, tá? E vamos relembrando dessas aulas e vendo onde é que a prova vai tentar enganar a gente, porque ela vai tentar enganar a gente usando estruturas que não são válidas para os nossos fors. Beleza, galera? Então é isso, tá? Por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez aí por ter me acompanhado até aqui no vídeo. Não esqueçam de indicar esse canal para as pessoas que vocês sabem que estão interessadas em aprender a programar ou estão interessadas em tirar a certificação Java. Beleza, galera? Um beijo no coração de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.